É isso aí, pessoal. Mais um dia de gravação no canal Automotive Oficial e hoje com a presença ilustre, novamente, um dos vídeos mais vistos do nosso canal, diga-se de passagem, doutora Alessandra Milano. É um prazer muito grande tê-la aqui novamente para discutir de um outro assunto, né? Eu nem vou falar, eu quero que você fale qual que é o assunto que nós vamos comentar hoje aqui no canal. Mas que prazer ter você aqui, é uma honra muito grande. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Imagina, Jason, eu que tenho que te agradecer pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui conversando com você, conversando com todo mundo, né, levando essa informação de qualidade. Mais uma vez eu quero te dar parabéns pelo canal que está bombando, está muito bom. Assim, eu só vejo gente boa, só vejo informação importante, pertinente para o nosso setor automotivo, então tá de parabéns. Hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto para a oficina também, que são os aspectos jurídicos das relações de trabalho, aspectos jurídicos trabalhistas dentro da oficina, que tem surgido muita dúvida dos gestores, das gestoras de oficina com relação a isso. Então, Ale, é exatamente isso que eu tomei a liberdade de convidá-la, porque eu entendo que existem algumas coisas que são feitas que nós achamos que pode facilitar a vida de quem está contratando, de quem está lá precisando de uma mão de obra. Eu constantemente recebo, Geis, tem uma pessoa para você me indicar, como é que está isso, como é que está funcionando? E aí eu começo a ouvir isso de diversos lados, sobre modelos de contratação de funcionário, e aí eu queria elencar, junto com você aqui, as principais dúvidas que eu levantei aqui, e você vai me ajudando a dizer assim, olha, Geison, é bacana, porém, né, você vai dando os alertas aqui, que eu acho que é muito bacana. Uma das coisas que são mais conhecidas aqui, Alessandra, é a terceirização. Então, você imagina o seguinte, existe uma empresa de RH, de recrutamento, e ela falou o seguinte, olha, eu fico aí buscando profissionais no segmento. Eu, dono de oficina, chego para ela e falo assim, olha, eu estou precisando de um mecânico. Ela fala, eu tenho. Ela vai lá e encaminha esse mecânico para mim, para que ele venha trabalhar na minha oficina. Só que daí eu não gosto do cara. O cara tem hábitos que não é legal, não condiz, tal. E ela me garante, não, se você não gostar, eu coloco outra pessoa no lugar. Né? Então, esse tipo de terceirização, né, convencional, digamos assim, né, quase que uma empresa de RH terceirizada lá dentro da oficina, isso daí cabe no nosso segmento? Existem riscos para que isso aconteça? Bom, Jason, sempre existe um risco, né? O que acontece? Houve a reforma trabalhista. Depois dessa reforma trabalhista, com essa reforma, foi permitido para que as empresas terceirizassem, né, a mão de obra da finalidade daquela empresa. Então, uma oficina mecânica pode terceirizar os profissionais mecânicos dela. Hoje, pela reforma trabalhista, isso pode ser feito. Mas como é que é feita essa terceirização? Existem maneiras de se fazer, não é à torta e à direita. Da maneira que você colocou, eu precisaria contratar uma empresa que você está colocando e essa empresa vai fornecer os funcionários que eu necessitar. Eu não estou contratando funcionário, eu estou contratando a empresa e a empresa contratou os funcionários dela. Então, o que a gente tem? Esses mecânicos, eles são funcionários dessa empresa que eu contratei, e eles são CLT dessa empresa, sei lá como é que ela paga eles, e eu pago para a empresa um pacote, né? Um contrato. Aí sim, o que acontece com isso? Isso é bacana, por quê? Porque eu estou ali economizando numa série de coisas, eu estou pagando um valor só, eu não tenho que me preocupar com férias, com 13º, com fundo de garantia, nada. Porque, por exemplo, o funcionário tem que entrar em férias. Eu ligo para a empresa vai falar, olha, esse funcionário, que é como funciona a portaria de um prédio, né? Esse funcionário vai entrar em férias e eu vou colocar outro funcionário no lugar para cobrir as férias daquele. Isso seria o melhor dos mundos. A gente não tem muito isso no nosso setor. Particularmente, eu não vi, mas seria o melhor dos mundos e funcionaria de acordo com aquilo que a reforma trabalhista colocou para a gente. Mas, né, existem riscos. Ainda nesse formato, contratando uma empresa grande que vai passar os funcionários para mim, existe um risco, a gente chama de responsabilidade subsidiária. Vamos supor que a empresa que eu contratei quebre. Se ela não puder arcar com aquilo que ela tem que pagar para os funcionários dela, eu vou ter que arcar com o funcionário dela que está trabalhando para mim. É uma responsabilidade subsidiária, mas é distante de mim.
né, é uma coisa um pouco mais distante de mim. Aí sim, né, seria o melhor dos mundos para nós aqui do setor automotivo. Então, assim, nós começamos desse cenário que seria o perfeito, né? Seria o quase Seria ideal. quase ideal. Só que também eu já conheço algumas oficinas, né, que estão contratando, e aí é onde eu tenho mais dúvidas, tá? Eles estão contratando o seguinte, Ale, eles contratam profissionais que têm a empresa própria, como se fosse uma MEI. Então, eu, Jason, dono de uma oficina mecânica, eu não quero contratar um mecânico CLT. Eu vou lá e falo o seguinte, você tem MEI? Não, eu tenho MEI. Ótimo, então vem trabalhar comigo. Você vai ter aqui um espaço para trabalhar dentro da minha empresa. Eu vou começar lá. Primeiro, saber se isso também é interessante, quais são os riscos disso, e depois eu tenho algumas perguntas, tá, que são referentes aos serviços executados e tudo mais. Mas vamos lá. Isso daqui é legal, é bacana, existe, está dentro, ou ainda é um risco e, olha, é bom manter distância? Falando a grosso modo, né? MEI, um microempreendedor individual, é uma pessoa jurídica, entre aspas, ele tem um CNPJ, a grosso modo, isso se encaixa na reforma trabalhista. Mas o que acontece, Jason? Qual que é a nossa grande dificuldade? Microempreendedor individual, certo? Vai ser sempre aquele cara que vai prestar serviço para mim, ele vai entrar naquele horário, ele vai sair daquele horário, eu vou pagar para ele, vai ser sempre ele, não vai ser o tio dele, não vai ser o primo dele, não vai ser o funcionário dele, vai ser ele que vai estar indo ali na minha oficina. E o que gera, de fato, o vínculo trabalhista, né, no nosso país? Não é um contrato, não é o que está escrito no papel, são 4 principais fatores, que é a prestação de serviço de natureza não eventual, quer dizer, o cara não vai de vez em quando para mim e faz um serviço, ele vai lá todo dia, ele presta serviço para mim todo dia. Outra coisa é a subordinação. Eu chego para ele e falo, esse aqui é o seu trabalho hoje. Esse carro é o que você vai fazer hoje para mim. Esse serviço é o que você vai fazer hoje para mim. Isso é subordinação. A terceira coisa é a pessoalidade que a gente falou. É sempre ele que vai, não é outra pessoa, né? É o cara que está indo lá. Então, tanto é que as pessoas chamam de funcionário MEI, sendo que não existe funcionário MEI, ou funcionário é funcionário, e MEI é MEI, MEI é empresa, é pessoa jurídica. E outra coisa é a remuneração, né? Ele vai lá, por quê? Porque ele é remunerado para isso, ele ganha para isso. Então, o que eu posso dizer claramente para vocês? O vínculo trabalhista permanece. Mas eu vou dizer está errado? Não vou dizer está errado. Tudo depende da maneira de gerir, a maneira de administrar cada empresa. O que eu falo, né, para as empresas que me procuram? Coloca na ponta do lápis. Você está lá contratando seus funcionários, você está pegando todo mundo do MEI. Coloca na ponta do lápis quanto que você está economizando, né? De fato, você vai economizar um pouco com relação a isso, mas se um desses funcionários entrar com uma reclamação trabalhista, será que você, desse valor que você está economizando, você está conseguindo fazer um caixa para colocar à disposição, para se tiver um problema, pagar essa indenização, que é praticamente certo, né? Boa. Isso que eu estou colocando. Por quê? Para a pessoa, para a oficina é bom. Para a oficina é bom porque ela vai estar economizando ali. Para o funcionário é bom porque ele ganha um pouquinho mais, porque não tem aqueles descontos todos trabalhistas que são feitos ali para ele. Mas aí a gente entra, né, numa situação complicada. E se esse cara sofreu um acidente de trabalho, Jason? Não dá para a empresa emitir o CAT. Não vai dar para emitir o CAT. Não emitindo o CAT, esse cara não entra na Caixa, não entra no INSS. E quem que vai pagar? A não ser que ele esteja pagando ou não? Se ele estiver pagando, pode ser até que ele dê entrada, que entre nisso, sim. Mas se não estiver pagando, e aí, quem que vai bancar? Porque ele não vai estar ganhando, ele não vai estar recebendo. E ele vai precisar que alguém... A oficina pode obrigar esse cara a mostrar os comprovantes de pagamento do CAT para se manter CAT lá? Não, seria do INSS. Desculpa, do INSS? A MEI paga um valor só, não paga o INSS especificamente. E é diferente, né, a maneira da emissão de CAT não tem emissão de CAT, é diferente, a situação é completamente diferente. Se esse cara sofre um acidente e vem a ter uma sequela, vai ter uma lesão permanente, uma sequela, ele não vai receber do INSS aquele valor para pagar essa sequela, essa lesão permanente, ele vai querer receber de algum lugar. Se ele perder os movimentos de um membro, por exemplo, ele vai querer receber de algum lugar.
né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Outra coisa, se ele não é meu funcionário, como é que eu vou exigir que ele cumpra o horário? Como é que eu vou dar advertência para ele por desídia, né? Então, eu tenho que fazer um contrato muito bem feitinho com ele para responsabilizar esse cara por toda coisa errada que possa acontecer. Eu tenho que tomar muitos cuidados com relação a isso. Então, coloca na ponta do lápis e vê se vale a pena. Nós estamos falando na relação entre o prestador de serviço e o contratante, né? Então, nós estamos falando nessa relação. Sim. Eu tenho uma outra dúvida também. Não só nessa relação, mas assim, eu tenho lá o nome da minha oficina, Oficina do Jason. E aí, o que acontece? As pessoas levam o carro na oficina do Jason, mas quem executa o trabalho, teoricamente, é uma MEI, né? Nesse caso, é uma MEI, uma pessoa jurídica. Deu um problema. O cara dentro da minha oficina foi lá, executou o serviço e deu problema nesse carro, vai dar um retrabalho, foi constatado que foi problema na execução do serviço. Como é que fica isso? Existe alguma garantia ou não? Pelo fato de ser eu a oficina, eu preciso me responsabilizar legalmente junto ao meu cliente? A responsabilidade permanece sendo da oficina, normalmente, porque o cliente não buscou o MEI, o cliente buscou a oficina do Jason. Então, para o cliente não faz diferença quem que está reparando o veículo dele. Agora, no momento de eu cobrar isso do funcionário MEI, entre aspas, que eu tenho ali, tem que ver o que eu estou colocando no meu contrato, né? Como que eu vou fazer isso? Percebe? É uma situação um pouco complicada. Eu posso responsabilizá-lo? Posso, claro. Mas como é que está esse contrato? Então, vamos para o lado mais crítico da coisa. Se o cliente vier a me processar, eu não posso, entre aspas, colocar essa MEI também no processo. Eu não posso contratar a doutora Alessandra para o seguinte, não foi eu que fiz, foi o MEI que está aqui dentro. Então, eu quero que, se o cara vier com processo contra eu gostaria que você fosse também colocar ele no meio do negócio para ele sentir um pouco dessa responsabilidade ou irresponsabilidade, né? O que eu posso fazer, eu vou me responsabilizar perante o meu cliente, mas eu vou entrar com uma ação, isso já poderia, se fosse um funcionário, mesmo que não fosse MEI, a gente chama de ação de regresso. Quer dizer, eu indenizei o meu cliente, eu resolvi o problema do meu cliente, mas eu tive um prejuízo, certo? E então, por desídia, que a gente chama de desídia, quando o cara não presta atenção naquilo que ele está fazendo, não faz um bom serviço, aconteceu esse prejuízo. O que está constando no meu contrato quando eu contratei essa MEI? Tem multa, não tem multa? Eu posso rescindir o contrato? Eu não posso rescindir o contrato? Como é que funciona essa situação? Quando é funcionário, eu posso entrar com uma ação de regresso contra ele. Eu posso descontar, quando é funcionário, da folha de pagamento dele, do holerite dele, posso desde que ele autorize. Se já tiver na contratação, no contrato de trabalho, eu posso ir descontando mês a mês. Ele não autorizou, eu mando ele embora. Posso descontar da rescisão? Posso, desde que ele autorize. Se ele não autorizar, também não posso. Então o que eu vou fazer? Vou entrar com a ação de regresso e vou tentar cobrar dele. Mas quando a gente está falando de uma MEI, a gente está falando de um outro tipo de contrato, né? É uma contratação, não é uma relação trabalhista ali, teoricamente. Nesse momento, é uma contratação entre empresas. O que diz o meu contrato a esse respeito? Pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil? Vamos ver, depende do que tiver estipulado lá. Ai, meu Deus! E se esse cara... uma pergunta que você estava falando, eu estava aqui pensando. Ele vai com as ferramentas dele ou ele vai com a mão de obra dele, com o equipamento dele? Ou eu posso, assim... Isso também depende do contrato, né? Ou seja, ele utiliza minhas ferramentas e se responsabiliza por elas. Ou ele traz a dele, enfim. Como tiver no contrato. Se no meu contrato estiver dizendo que ele tem que chegar com as ferramentas dele, ele vai chegar com as ferramentas dele. Tá, mas aí eu pergunto, será que ele tem cacife para ter um scanner? Um scanner? Um osciloscópio? Será? Boa, entendi. Boa. Entendeu? Entendi. Não, legal. Isso daqui eu acho que tá bem alinhado com o que está acontecendo nas oficinas mecânicas e é muito bacana você colocar as situações aí. E aí tem uma grande questão. Eu comecei a trabalhar carteira registrada com 14 anos, tá? Isso lá em 1900 e deixa pra lá.
1900 e bolinha. E aí, é o seguinte, então, eu fui CLT, né? Desde novo, CLT, trabalhei numa empresa, uma companhia de transporte, tá? E eu fazia lá, eu trabalhei como meio oficial, enfim, mas trabalhei na profissão mecânica, efetivamente, né? Então, isso com 14 anos. Só que hoje, tem aí a questão dos estagiários ou jovem aprendiz. Tem muito cara querendo contratar estagiário para trabalhar na oficina, né? E aí, não, eu contratei um estagiário aqui, o menino está estagiando. Você olha o menino, cadê o menino? Está debaixo do carro lá, fazendo alguma coisa. Eu queria saber o seguinte, estagiário pode ser mecânico? Não, então vamos lá. Isso é uma coisa que tem falado bastante para as oficinas. Vamos organizar as coisas. Ó, estagiário na oficina só pode se for para trabalhar no administrativo. E necessariamente, para o cara ser estagiário, ele tem que estar estudando alguma coisa que diga respeito ao que ele vai fazer lá na oficina. Ou ele está fazendo uma faculdade, ou ele está fazendo um curso técnico, alguma coisa que diga respeito a isso. Para trabalhar no pátio da oficina, ele tem que ser jovem aprendiz, se eu quiser. Jovem aprendiz, existe toda uma legislação específica para a contratação do jovem aprendiz, tá? Então, e o jovem aprendiz, para ser contratado, ele também é contratado através de uma entidade de ensino, ou Sistema S, né, no nosso caso, ou uma escola profissionalizante, um curso técnico, alguma coisa nesse sentido. Também não pode ser qualquer um que está à toa ali e vai ser jovem aprendiz. Tá? O jovem aprendiz ele pode ficar por 2 anos, depois ou você contrata ele como profissional, né, CLT normal, ou se vai dispensar aquele cara. Eu sou super a favor de contratar jovens aprendizes para as oficinas. Eu acho que é a melhor maneira de você formar o seu profissional da maneira que você gosta que seja feito o trabalho. Eu acho sensacional dar oportunidade para um menino desse de aprender também, né? Porque em algum momento na vida da gente, alguém deu uma oportunidade para a gente, né? E poder retribuir, eu acho que é até cumprir a função social da empresa. Poder retribuir isso é sensacional. Também existe um tanto máximo, eu posso contratar, se eu não me engano, até 5% dos funcionários, 5 ou 10%, acho que 5% mesmo dos funcionários da empresa como aprendizes, porque senão a oficina contrata todo mundo de aprendiz, porque ganha salário mínimo hora, né? Aí não pode, né, Jason? Então, mas a gente não pode confundir as coisas, tá? Parte da oficina, jovem aprendiz, que esteja estudando no Senai, que esteja num curso profissionalizante nesse aspecto de oficina, e para o escritório, o estagiário que também esteja estudando alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá, o jovem, o estagiário, ele pode chegar ali pertinho e fazer um checklist ou não? Checklist ele pode até, mas Pode. assim, ele não é técnico, o estagiário é o cara que faz o trabalho administrativo, né? Tá, então ele se pode tiver ser alguma coisa a mais... Tá, então o estagiário ele poderia chegar ali até na compra de peças. Compra de peças, a parte administrativa, organizar as coisas orçamento, né? tudo isso. Tá, então bacana, legal. É bom a gente, de repente, fazer um pouquinho até onde ele pode chegar ali, né? Porque, de repente, o cara fala, não quero saber de estagiário, eu quero saber de jovem aprendiz. Estagiário, ele pode atender cliente também, não pode? Pode atender cliente. Atender telefone, enfim. Tudo que se faz dentro ali do escritório, o estagiário ele pode fazer. Agora, se for para entrar embaixo do carro, tem que ser o jovem aprendiz. Mesmo assim, o jovem aprendiz, ele tem que ser supervisionado e ele tem que ter a atividade dele, que ele passe por tudo, que ele vai aprendendo tudo que acontece lá na oficina. Não pode tirar o cara, contratei o jovem aprendiz só para lavar pés. Não, né? Não dá. Pô, sacanagem, né? Coloca o cara lá só para pegar a graxa em pó, aquelas coisas que aconteciam no meu tempo, né? Ai, meu Deus, a gente vai ficando velho. Eu não. Olha, você não, Ale. Pô, te conheço há não sei quanto tempo, é sempre desse jeito, pô. Comecei com 5 anos no setor automotivo, claro, 20 anos atrás. Ótimo. Boa. Olha, nós estamos falando dessa relação entre funcionário, contratação de MEI, de estagiário e tal, tudo mais, mas eu queria chegar no ponto
da contratação raiz, né? Aquela que você contrata o cara, CLT e tudo mais. E aí eu percebo também que existem alguns perigos, existem aí algumas coisas que eu vejo e eu fico me questionando e eu gostaria de tirar essas dúvidas com você. Uma das questões da contratação CLT é o seguinte, você tem uma base da categoria, né? Então você tem aquela categoria, ela deve ser classificada, né, numa linha lá pelo sindicato. Pelo sindicato, né, que naquela região o piso da categoria é X valor. E nós sabemos que se a oficina contratar o cara e ficar só no piso da categoria, essa oficina ela não sobrevive, né? Porque o cara ele não quer saber do piso e nem tem funcionário, né? Boa. E existem o comissionamento, tá? Eu gostaria que se você pudesse me ajudar um pouquinho nessa questão dos detalhes do comissionamento, nos perigos, né? Estou ajudando e muitas vezes o tiro sai pela culatra, né? Então, quais são o que é interessante se observar nesse trabalho de comissão dos funcionários? Bom, vamos lá. A gente tem a contratação CLT normal, em que eu contrato o meu funcionário, meu profissional mecânico ali, e pago um salário para ele e só. O mínimo que eu posso pagar para ele é o piso, mas a gente não tem hoje um mecânico ganhando só o piso, né? Normalmente, o funcionário mecânico, teoricamente, ele recebe pelo piso da categoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Algumas oficinas, que são auto centers, contratam e colocam todo mundo no Sindicato do Comércio, que o piso da categoria é um pouco mais baixo. Mas como ninguém ganha piso mais, a gente não tem uma grande dificuldade. Porque eu já vi situações em que o cara entrou com uma reclamação trabalhista e como ele ganhava um piso inferior, o Sindicato do Comércio é um pouquinho mais baixo, ele pediu o retroativo dos últimos 5 anos, né, para equiparar ao piso da categoria dos sindicatos metalúrgicos. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mas tá lá, tá ganhando salário. Essa é uma maneira. Agora, uma outra maneira muito saudável que é contratar o funcionário comissionado, porque estimula ele a trabalhar, a correr atrás, etc. Tem, né, dois lados, sempre a faca tem sempre dois ladinhos ali. Por quê? Se por um lado eu estou estimulando aquele funcionário a produzir mais, por outro lado, eu também posso estar estimulando esse funcionário a serviço goela abaixo do cliente que não existe necessidade. Então, esse funcionário ele sempre tem que estar supervisionado e treinado. A gente tem que treinar os funcionários, porque a responsabilidade sobre tudo que faz o funcionário é sempre nossa, é sempre da oficina. Então, sempre tomar muito cuidado. Como é que funciona esse funcionário comissionado? Ele vai ganhar um salário base e mais uma comissão sobre esse salário de acordo com aquilo que ele trabalhar, que eu vou lá, eu vou combinar com ele essa comissão, vai estar no contrato de trabalho. Isso é muito bacana e é legal, está na lei, desde que essa comissão ela entre no holerite junto e eu vá pagar os reflexos trabalhistas sobre essa comissão. A comissão paga por fora é ilegal. E o que vai acontecer é que se esse cara entrar com uma reclamação trabalhista, ele vai conseguir receber esses reflexos sobre essa comissão. É muito fácil de provar, né? Muito, muito fácil de provar. Isso vem todo mês, tá lá, é bem tranquilo de provar. A gente estava até conversando um pouco, né, Jason, outro dia, que tem 2 tipos de comissão. Tem a comissão individual, esse cara ele recebe tantos % sobre aquilo que ele trabalhar, ou tem a comissão coletiva, né? É uma comissão coletiva que todo mundo ganha na oficina, desde que se atinja determinada, né, uma determinada coisa ali. Então, a comissão é do que todo mundo ganhar e é partilhada por todo mundo e faz com que um funcionário fiscalize o trabalho do outro para um não fazer o corpo mole enquanto o outro está trabalhando. Também é bem bacana, mas isso tem que estar em contrato de trabalho, tem que estar bem disciplinado em contrato de trabalho, tá bom? Isso sim é comissão. Tá, então, e aí existem também uma classificação, uns chamam de rebate, outros chamam de bonificação, outros chamam aí de outros nomes, presente, enfim, né? Então, e a minha dúvida era justamente essa, né? Como é que funciona isso? Então, a bonificação ou rebate, ele pode ser classificado como comissionamento? Você pode usar esse termo para justificar? Não, pô, isso daqui é um presente, né? Uma bonificação, tal.
Isso é certo, não é? Como é que nós podemos classificar isso dentro dessa relação entre funcionário e empresa? Ó, que legal. Assim, Jason, bonificação, a própria palavra está falando, é um presente, é um bônus, é uma coisa a mais que eu estou oferecendo para o meu funcionário. Então, não existem os reflexos trabalhistas sobre isso, porque ela não faz parte do salário, da remuneração de verdade, né? Mas como é que funciona essa bonificação? Ela, primeiro, não pode ser mensal, não pode acontecer todo mês, porque senão acaba sendo incorporado ao salário e acabou. Vira comissionamento que não está sendo pago ali no lerite. Aí tem reflexo trabalhista. A bonificação, ela pode ser feita através de metas, só que para isso tem que ter um planejamento muito bem feito. Então, em determinado mês, eu falo, para todo mundo, se a oficina atingir tantos R$ 1.000 de vendas, de ticket médio de venda, sei lá, esse mês, todo mundo vai ganhar X reais, né? R$ 500 a mais no salário. Estou falando ali uma bonificação. Só que a bonificação não precisa ser só em dinheiro. A bonificação ela pode ser também em presente. Quem atingir da oficina, quem vender mais, quem fizer mais, quem render mais, vai ganhar uma viagem com a família para um hotel em tal lugar, com tudo pago. Vai ganhar uma televisão. Um jantar no restaurante X, né? Um jantar num restaurante. Só que assim, isso tem que ficar muito claro. E não pode ser todo mês, né? Eu posso um mês falar do restaurante, outro mês eu faço uma coisa coletiva, porque senão acaba agregando, incorporando ao salário, e numa eventual reclamação trabalhista tem que se pagar todos os reflexos trabalhistas sobre isso, né? Bonificação é presente, presente a gente não dá todo mês. Queria eu ganhar um presente todo mês, mas todo mês, tá né? difícil, tá difícil. Uma outra coisa bacana é a PLR, né? Que é a participação nos lucros da empresa, que pode ser feito também. Mas também, para se fazer a PLR, tem que fazer uma programação muito bem feitinha, tem que ter uma parte contábil muito bem feita, para a gente perceber ali que no final do ano a galera vai receber a PLR, que é muito legal. Eu sei que uma outra coisa interessante, né, que acontece é sobre hora extra, né, que isso também dá dor de cabeça, né, porque chega lá, vamos supor, o cara tá na oficina, de repente, o dono da oficina consegue um treinamento da doutora Alessandra sobre relação de consumo e chama todos os funcionários lá para poder aprender sobre isso, né, sobre relação. Esse aprendizado ele é muito importante para o profissional que é o funcionário. A minha dúvida é, para o cara participar, isso perante a lei, tá? Estou aqui só, né, olhando os cenários, né? O funcionário ele pode dizer o seguinte: olha, eu fiz o curso da doutora Alessandra, quanto eu fiz o curso de determinada empresa em tal local, dentro da oficina que eu trabalho, e vamos supor que essa oficina, ela pelo menos faça um curso de uma determinada especialização uma vez por mês, tá? Juntou 12 meses, o cara ficou lá tantas horas, né? Ele pode querer depois, numa eventual saída, dizer que ele fez hora extra e ele cobrar isso da oficina mecânica, e a oficina mecânica, tipo, tá ajudando o cara, né? Tá instruindo, dando material para ele. Isso pode acontecer, isso é legal? Isso tem que ser muito disciplinado também, tem que ser feito um contrato bem bacana, porque se a empresa obrigar que aquele funcionário faça o curso, e esse curso for fora do horário de expediente, é contado como hora extra, sim, tá? Se for obrigatório e a empresa obrigar que ele faça, aí, né, e for fora do horário de expediente, então é obrigatório e fora do horário de expediente, conta como hora extra. Agora, se o funcionário pagou pelo próprio curso, né, ele fez porque ele quis, a empresa não pagou, não obrigou, não fez nada, aí não é considerado hora extra, tá bom? Então, a gente tem que verificar isso, né, a obrigatoriedade e o horário em que isso é feito. Essa é a grande diferença. Existem algumas situações, por exemplo, que eu já vi, que funcionários pedem para a oficina, para a empresa pagar um curso especial bacana para ele, né? E para ele fazer, e ele vai. Só que daí esse funcionário faz o curso, recebe uma proposta melhor e vai para outra empresa e a oficina pagou por aquele curso. Existem contratos que a gente tem feito em que o funcionário é como se fosse um anexo, né? Um aditivo contratual ao contrato de trabalho,
em que a gente coloca lá toda uma legislação específica, orientando aquele funcionário que ele tem, depois que a empresa pagar aquele curso para ele, ele vai ficar na empresa por mais pelo menos 1 ano, 2 anos, a gente vê lá. Depois, se ele sair dentro desse prazo de 2 anos, aí ele paga um valor equivalente. Então, a gente faz ali, o curso custou R$10.000, né? A gente tinha combinado que ele ia ficar 10 meses na oficina, só para a conta ficar fácil. Ele ficou 2, esses 8 meses, a oitava parte, ele vai devolver para a oficina. É sempre proporcional. Boa, boa. Então, além dos aspectos de CLT, de registro e carteira, pelo que eu estou entendendo, existem outros adendos aí que podem ser colocados nessa relação de trabalho entre o funcionário e a empresa, né? Sim, mas isso tem que ser bem estudado, né, Jason? Tem que ser feito de uma maneira bem bacana. Boa, porque o pessoal parece que utiliza do método tradicional, né? Vai lá, registra, você é isso, piso é esse, e vamos que vamos, né? E aí que mora o perigo, né? Porque você não sabe de onde que vem, né? O tiroteio, né? Só na hora que você está lá no meio, que daí o cara, até o momento, ele não sabe muita coisa, mas os direitos dele... vai ficar sabendo. E lembrando, né, Jason, que contrato é uma coisa que é feita para não ser usada. O contrato, ele existe justamente para que ninguém brigue, porque já está lá, eu já sabia, já tem as regras. Quando eu tenho um contrato bem feito, ele vai diminuir o conflito, porque já está lá. Agora, quando eu tenho um contrato genérico, que é aquele que usa desde a pastelaria até, entendeu? Qualquer tipo de empresa, aí complica um pouco mais, porque não regula aquilo que a gente está fazendo. Show de bola. Que aula! Obrigado, Ale. Ótimo, um bate-papo aqui. Eu sou fã, né? Porque a gente consegue com você aí especificar cada detalhe, né? E saber que uma coisa é uma coisa, né? E outra coisa é outra coisa. Não dá para colocar tudo no mesmo saco e achar que tudo é igual, né? Não dá. E para mim é uma experiência muito grande aí, bacana. E eu fico feliz, né, de saber que você está com a gente aqui e quero deixar as portas sempre abertas aqui, viu, Ale? Com certeza. Para mim é uma alegria e é uma honra estar aqui com você, né, Jason? Depois desses anos todos aí que a gente se conhece, dessa parceria gigante dentro do setor. O que eu acho que é importante, principalmente, é quando a gente fala em direito no geral, né, quando a gente fala em gestão jurídica, mas principalmente quando a gente fala na gestão jurídica do aspecto trabalhista, é que existe uma diferença muito grande entre aquilo que é justo e aquilo que é direito, né? Eu combinei com um cara que eu ia pagar ele desse jeito, e aí ele entrou com uma reclamação trabalhista contra mim e agora está querendo outra forma. É justo? Não, não é justo, porque o justo seria o combinado, mas é direito, ele tem esse direito. Então, a gente tem que entender essa diferença. Top demais. Meu Deus do céu. Ale, deixa seu contato aí, como é que faz para o pessoal te achar aí, né? É importante então, aí tá colocando aí você aí em contato com essa turma. Inclusive, eu já indiquei várias pessoas para você e muitas pessoas já me agradeceram, né? E eu fiquei muito feliz de saber que foram ali assistidas pelo teu know-how aí, viu? Gente, entre em contato comigo no meu Instagram, @milanomorais.oficial, Moraes com I, tá? Igual o meu nome, milanomorais.oficial. Deixa lá um direct para mim, eu vou te responder, tá bom? Se eu não responder no mesmo dia, no dia seguinte, no máximo, aí a gente conversa, se for uma coisa mais elaborada, passa o meu WhatsApp e a gente vai conversando. As dificuldades que vocês tiverem, entre em contato comigo, eu estou no setor para isso mesmo, né? Faz 20 anos que a gente faz esse trabalho, né, Jason? Faz 20 anos que a gente tenta subir esse setor automotivo para um nível que a gente acha que é o top, que todo mundo tinha que estar. Eu acho que o nosso setor automotivo tinha que ser assim. Não é assim, você me indica uma oficina boa? Não, eu te indico várias, você escolhe a que você quiser. Né? É isso que a gente quer para o setor automotivo. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Por isso que estamos aqui firmes e fortes. Com certeza, com certeza. E lembrando que a gente precisa parar de tentar fazer coisas no fio do bigode ou no papel de pão dentro da oficina, porque a oficina é uma empresa, então a gente precisa de documento, tá bom? Sempre de documento. Show de bola. Ale, obrigado mais uma vez, aí uma honra ter você. Estaremos juntos lá
no mês que vem, né? Já está aí, né? Em outubro, aí, dia Cascavel. 20, né? Em Cascavel, 20 e 21, né, em Paraná. Cascavel, lá na Febralto, muito bacana. Febralto. Você vai falar sobre o que lá, Alessandra? Vou falar sobre as relações de consumo, né, gestão jurídica no dia a dia da oficina e um pouquinho sobre a LGPD. Eu vou mostrar lá o caminho que o carro percorre quando ele chega na oficina e todos os aspectos jurídicos ali que acontecem no dia a dia, as dificuldades que acontecem no dia a dia, nesse caminho que o carro faz até ser entregue para o cliente. Você sabe que comigo sobrou, né, um assunto que eu sou vidrado, né? Eu vou, além de mediar lá um painel, eu vou falar sobre tecnologia e gestão sem complicação. Então, eu vou contar um pouquinho de como é que as coisas acontecem e a velocidade que isso acontece e como isso impacta quem está no nosso mercado. Né? Será que vale a pena acompanhar? Será que vale a pena jogar por alto? Né? Será que vale a pena? Por onde eu começo para poder estar acompanhando tudo isso? Então, eu acho que nós temos belos desafios lá com essa turma e fica aqui o convite, né? A doutora Alessandra vai estar lá, a Febralto vai acontecer dia 20 de outubro, é isso, 20 né? 2021, né, Jason? 20 e 21 de outubro, então vai ter muita gente boa, Alexandre Costa, vai estar lá o César Urani também, vai estar o senhor Carrasco lá para falar sobre a parte, ó o sobrenome, Carrasco, sobre a parte tributária, financeira. Então é um encontro do grupo Arauto, né, que vai acontecer lá, e com muita gente bacana, viu? Me senti também bastante honrado pelo convite, e estar com você lá também vai ser muito bom, porque mais um dia de aprendizado. Mais coisa para a gente aprender. A gente aprende mais do que a gente passa, né, Jason? É isso aí, é isso aí.